1 Samuel capítulo 19. Saul tenta matar Davi. Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, nutria grande amizade por Davi e advertiu a Davi dizendo: meu pai busca a tua morte. Fica, portanto, de sobreaviso. Amanhã de manhã procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres. Então intercederei por ti junto a meu pai. Saberei sobre o que ele planeja e depois te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e aconselhou: não peque, ó rei, contra o teu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo o que tem realizado tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou sua própria vida, matou aquele enorme filisteu e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu o viste e te regozijastes, porque haverias de cometer tamanho erro derramando o sangue de um inocente, cometendo o pecado de levar Davi à morte, sem motivo? Então Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe comunicou as boas notícias. Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como de costume. Entretanto, uma nova guerra irrompeu contra os filisteus. Davi prontamente os atacou e derrotou de forma tão devastadora que todos eles fugiram atônitos. Ora, um espírito maligno mandado segundo a vontade do Senhor dominou Saul quando ele estava assentado em sua casa e segurava firme sua lança à mão enquanto ouvia Davi que dedilhava sua harpa. Num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo e fugiu de Saul. Naquela mesma noite, contudo, Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, lhe deu esse conselho: se não escapa essa noite, amanhã serás um homem morto. E Mical fez Davi descer pela janela e ele saiu correndo e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria sua família, e os deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra de cabeceira e o cobriu com um manto. Assim que chegaram os mensageiros que Saul havia mandado para prenderem Davi, Mical lhes comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: trazei-mo, ainda que sobre sua própria cama, a fim de que eu mesmo ponha um fim à sua vida. Quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã de Mical estava na cama e na cabeceira encontraram a colcha de pele de cabra. Então Saul interrogou Mical: por que me traísse e deixasse fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou a seu pai Saul: ele me ameaçou dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. Saul diante de Samuel e Davi. Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá e lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saul: descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então imediatamente Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles. E eles também experimentaram a mesma visão profética. Logo Saul foi informado de que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo e também esses foram tomados por aquele transe profético. Finalmente Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá. Chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco, indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, e lhe informaram que ele estava nas celas da casa do profeta em Ramá. E aconteceu que,
Enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas na presença de Samuel, e Caíno ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo, se costuma dizer: está Saul também contando entre os profetas? 1 Samuel, capítulo 20. Jonatas ajuda o amigo Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi conversar com Jonatan. Ele indagou: que fiz eu? Qual a minha falta? Que crime cometi contra o teu pai para que procure obstinadamente tirar minha vida? Ao que Jonatas lhe assegurou: longe de ti tal pensamento, tu não morrerás. Meu pai não implementará nenhum plano, importante ou não, sem avisar-me, porque ocultaria tal empreiteira de mim. Não se aflinja, isto é impossível. Contudo, Davi fez um juramento solene e declarou a Jonatas: teu pai sabe perfeitamente que eu conto com a tua amizade e cooperação. E deduziu: Jonatas não deve ficar sabendo dos meus intentos, para que não se entristeça demais. No entanto, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, estou a um passo de conhecer a morte. Então Jonatas perguntou a Davi: o que desejas que eu faça para te ajudar? Ao que Davi orientou Jonatas: amanhã é a festa da lua nova e deverei estar com o rei para cear. Entretanto, deixe-me ir, porém, para esconder-me no campo até o pôr do sol. Se o teu pai reclamar a minha ausência, dirás: Davi rogou que eu permitisse ir correndo a Belém, sua cidade natal, porque ali se celebra o sacrifício anual por todos da sua família. Se ele responder: está bem, o teu servo está a salvo. Se ele, entretanto, se encolerizar, sabes com certeza que teu pai está profundamente convicto de me fazer mal. Contudo, mantenhas firme teu voto de lealdade, porquanto celebraste comigo um pacto de amizade em nome de Yahvé. Todavia, se cometi erro ou crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias à presença de teu pai. Jonatas lhe declarou: afasta de ti esse mau pensamento. Se eu soubesse com certeza que o meu pai está decidido a fazer cair sobre ti uma desgraça, não te contaria depressa? Diante disso, Davi expressou preocupação: e quem me avisará se o teu pai tiver uma reação violenta para comigo? Jonatas faz um acordo com Davi. Então Jonatas disse a Davi: vem, saiamos para o campo. E saíram ambos ao campo. Jonatas promete a Davi: por Yahvé, Deus de Israel, sondarei meu pai amanhã, à mesma hora. Se tudo for favorável a Davi, e se por consequência eu não te mandar nenhum aviso, que o Senhor faça a Jonatas o mesmo mal e ainda lhe castigue mais. Mas se meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu te encontrarei uma forma de te informar e te ajudarei. Parti, escaparás são e salvo, e que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com meu pai. E se eu ainda estiver entre os vivos, possa testemunhar para comigo a misericórdia leal de Yahvé. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família. Quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos, que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jonatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. Então Jonatas combinou com Davi: amanhã é a celebração da festa da lua nova, e tua ausência será questionada, porquanto teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te encontraste, quando tudo isso teve início, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse um alvo. Então mandarei um menino dizendo:
vai buscar as flechas. Se eu expressamente orientar o menino exclamando, olha que as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, então poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz e não haverá nada a temer. Entretanto, se eu gritar ao menino, olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, Yahvé, o Senhor, é testemunha entre nós dois para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e assentou-se à grande mesa para dar início à ceia. Saul tomou seu lugar de costume junto à parede em frente ao seu filho Jonathan, e Abner sentou-se ao lado do rei. Porém, o lugar de Davi ficou vago. Contudo, Saul não fez qualquer observação sobre isso naquele dia, porquanto imaginou, alguma coisa deve ter acontecido a Davi que o tornou cerimonialmente impuro nesse dia. No dia seguinte, o segundo dia do festival da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul indagou a seu filho Jonathan, por que o filho de Jessé não veio cear conosco nem ontem nem hoje? Ao que Jonathan lhe explicou, Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém. Ele me disse, deixe-me ir, rogo-te, porque nós temos um sacrifício de nosso clã na cidade, e meus irmãos imploraram minha presença. Agora, portanto, se gozo do teu favor, permita-me ir, a fim de que eu vá e possa ver os meus irmãos. Por esse motivo, ele não compareceu à mesa do rei. Saul trata seu filho com ódio. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou. Filho de uma insolente! Acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquele que te deu a luz? Enquanto o filho de Jessé estiver com vida na terra, tu não estarás com segurança, nem o teu reino. Trata, pois, de encontrá-lo e traze-o à minha presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte. Contudo, Jonathan ponderou a seu pai. Por que deverá ele morrer? Que te fez Davi? Diante dessas palavras, Saul tomou sua lança e a arremessou contra Jonathan, com a gana de matá-lo. E assim ficou claro para Jonathan quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. Então Jonathan deixou a mesa fervendo de raiva e não comeu nada nesse segundo dia de celebrações da lua nova, pois grande era sua tristeza e vergonha pela humilhação que seu pai lançara sobre a pessoa de Davi. Na manhã do dia seguinte, Jonathan partiu para o campo, para o encontro combinado com Davi, e ia acompanhado de um menino que o servia. Ele disse ao seu jovem servo, corre e procura as flechas que eu vou atirar. O servo correu e Jonathan atirou uma flecha com força suficiente para que ela fosse além dele. Assim que o servo conseguiu chegar próximo da flecha que ele havia atirado, Jonathan lhe gritou, não está a flecha para lá de ti? E Jonathan gritou ainda outra vez, rápido, despacha-te, não te demores. O servo de Jonathan acompanhou a flecha e a trouxe ao seu senhor. O menino não desconfiou de nada. Só Jonatas e Davi sabiam o real significado de tudo o que estava acontecendo ali. Em seguida, Jonatas entregou as suas armas ao jovem servo que o acompanhara e ordenou-lhe, volta e leva essas armas à cidade. Assim que o servo de Jonathan partiu de volta a Davi, Davi saiu de trás do outeiro, atirou-se ao chão e inclinou a fronte 3 vezes, encostando o rosto na terra diante de Jonathan. Em seguida, os dois se abraçaram. Então despediram-se e beijando um ao outro e chorando copiosamente. E Davi pranteou ainda mais do que Jonatas. Então Jonatas encorajou a Davi, dizendo, vá em paz. Quanto ao pacto de amizade leal que juramos um ao outro, em nome do Senhor, que o próprio Yahvé seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. E assim Davi partiu
e Jonatas retornou à cidade. 1 Samuel capítulo 21. Davi come os pães consagrados. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe por qual motivo viesse sozinho e não há ninguém te acompanhando. E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontro com eles em um certo lugar combinado. Agora tens 5 pães ou outro alimento à mão que podes me oferecer? Replicou-lhe prontamente o sacerdote: não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiverem relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. Ao que Davi respondeu: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando partem em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais nesse dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo o de obração, o pão da presença, que se retira de diante de Yahvé, o Senhor, e que tinham sido tirados da mesa sagradas e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda pediu a Aimeleque: há por aqui à tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, que matasse no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada no manto, atrás do colete sacerdotal. Se desejares, toma-o, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: certamente não há espada melhor que esta. Dai-me a espada. Davi finge ataque de nervos. Naquele dia, levantou-se Davi, fugiu para longe de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os conselheiros de Aquis lhe questionaram: não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças? Dizendo: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis esbravejou contra seus conselheiros: bem vedes que esse homem está alucinado, porque eu trouxesse a minha presença. Será que tenho falta de loucos ao meu redor, para que trouxesses mais esse a fim de me atormentar com minhas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio?